Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, desta vez uma aula de literatura. Então o professor está de volta, graças a Deus, graças a Maria, bem de saúde, obrigado a todos aqueles que se preocuparam com o professor, graças a Deus estou bem, né? Enfim, estamos aqui para continuarmos estudando, se Deus quiser dentro em breve logo estaremos juntos mais uma vez, mas enfim, por enquanto ainda de forma online. O professor já tinha começado a falar sobre esse livro, da Lígia Fagundes Telles, certo? Melhores Contos, que é um livro que vai ser cobrado para vocês que quiserem fazer a CAF, certo? Então o professor vai continuar, vai tentar terminar esse livro. Lembrando que o livro de contos, né, como é uma reunião, né, de contos que foi feita aí pelo Eduardo Portela, quando o livro é assim, a gente não consegue talvez tratar de todos os contos especificamente, você tem que ler, tá? Esse tipo de livro você tem que ler. E são contos maravilhosos, um livro que vale muito a pena comprar, inclusive numa capa muito mais bonita que essa que o professor comprou, certo? Essa capa aqui é capa mole, não é capa dura, e também poderia ser uma mais bonitinha, certo? Mas vale a pena comprar, não só pela capa, mas também porque são contos muito bons mesmo. Ali Fagundes Telles, nesses contos aqui que foram reunidos do Eduardo, pelo Eduardo, certo? São contos muito bons, muito legais, apesar de serem meio, digamos assim, difíceis, né? Porque são um pouco tristes, são conflitos que são apresentados no nível familiar, no nível ali, enfim, mais residencial, digamos assim. O professor precisa continuar então, certo? Vamos passar por mais alguns contos que eu tenho aqui no slide e eu espero então que você leia mesmo este livro. Tem outros livros que tem alguns alunos que tentam se furtar da leitura, mas eles são mais aceitáveis, entre aspas. Você consegue talvez driblar, né, quando é uma história, né, como a gente vai ver Capitães da Areia, por exemplo, né? Mas melhor mesmo, caro aluno, que você leia todos os livros de fio a pavio. Isso vai servir muito bem para você, né, para qualquer vestibular que você for fazer, vai te ajudar na hora da redação. E na CAF especificamente são os livros pedidos para os vestibulares que ocorrerão neste ano. Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, certo? O professor tinha na última aula, o professor tinha ido até aqui, ó. Eu era mudo e só esse aqui o professor já falou, vamos continuar aqui a partir deste, as pérolas, certo? E aí a gente vai olhando, vai conversando um pouquinho sobre ele, o professor vai citando algumas coisas também do livro, vai falando aqui nesse resuminho que tem no slide e vamos em frente, então acompanhe o professor aí. Tomás, olha lá como começa tudo, né? Esse conto aqui. Tomás estava sentado na sala, na poltrona. Ao que tudo indica, ele tem uma doença incurável e não há nada a fazer. No entanto, não está com febre nesse momento, está bem. Então, Tomás é o grande, né, personagem aí, por meio do qual o conto vai ocorrer. E é mais um momento entre marido e mulher, né? Mais um conflito familiar. Neste caso aqui, o marido está não angustiado pelo casamento que tem, ele é feliz no casamento que tem, né? Mas o problema é que nosso amigo Tomás ele está morrendo, né? Ele e a esposa Lavínia se amam. Ela tem uma festa para ele. Coisa chata. Ela garante que vai por obrigação e rapidinho estará de volta. Você está bem mesmo? Ele diz que tudo bem. Né? Essa pergunta que está aqui, você está bem mesmo? Ela que faz para ele. Ele diz que está tudo bem. Mas na verdade, ele está numa grande angústia pessoal, né? Querendo se livrar daquela morte certa por conta dessa doença incurável que ele tem. E ele não quer ser um empecilho na felicidade, na continuidade da vida que a sua esposa vai ter depois da sua própria morte. Então, ele já começa a deixá-la aí, por exemplo, para uma festa. Parece que é uma festa de empresa, né? Mas, enfim, ele não quer ser a pedra no sapato, digamos assim, o empecilho que vai atrasar a vida dela, porque ele já não mais estará aqui e ele já começa a se desprender, tentar se desprender da sua esposa ainda em vida, né? Ele passa toda essa angústia sem que ela esteja percebendo, né? Ele vai demonstrando para ela que está tudo bem, que está tudo certo, então ele responde, ele diz que está tudo bem. Tomás vai refletindo e chega à conclusão de que Roberto também estará na festa. Roberto também gostava de Fernanda, mas Tomás é quem tinha casado com ela. Então Roberto é alguém aí que aparece inclusive no próprio casamento do Tomás com a Lavínia muito tempo atrás, certo?
parece que é um cara que trabalha junto com a Lavínia, e ele acredita que o Roberto gosta da Lavínia, né? E que posteriormente, quando ele morrer, esse Roberto vai ficar com ela vai ficar com ele, e é isso que vai acontecer. Isso está corroendo o coração dele, né? Enfim, então, inclusive no livro, ele faz essa lembrança de que um dia o Roberto estava lá no casamento e que ele gostava dela, mas ficou segurando, mas com aquela promessa de que um dia, né, ele ficaria assim com Lavínia, né? Ele fantasia tudo isso, né? A princípio são fantasias porque todo o conto é em primeira pessoa, então a gente meio que entra numa loucura ali do personagem, né? No entanto, agora ele estava morrendo, então ele começa a fantasiar como seria o encontro de Lavínia e sua esposa com Roberto, e cada vez mais que fantasiava, mais angustiado ficava. Ele considerava como uma realidade certa que os dois ficariam juntos, né? Então ele pega e diz coisas assim. A esposa dele, em determinado momento, pergunta para ele assim: Tomás, que mistério é esse? E ele pega e diz: Não tem mistério nenhum, meu amor, ao contrário. Tudo me parece tão simples. Mas vamos, não se importe comigo, estou brincando com minhas ideias. Aquela brincadeira de ideias conexas, você sabe. Teve uma expressão sonolenta. Mas você vai se atrasar. Me parece que a reunião é às 9. É às 9. Então, ela pergunta assim para ele: Que mistério é esse? Porque ele está ali meio que dentro da cabeça dele, pensando, né, lá com os seus botões, como a gente diz. E ele diz que não tem mistério nenhum. O futuro é certo. Ele morrerá e Lavínia ficará assim com o Roberto. Mas é claro que ele não diz isso, mas é o que a gente leva a entender nos seus pensamentos ali quando a gente está lendo o conto. Lavínia está usando um vestido preto. Esse vestido preto deixa a Lavínia muito bonita, né? Ele pensa em pedir que ela não vá. Daí ele começa a ficar naquela angústia. Não, mas eu não vou deixá-la. Ela vai encontrar esse cara vai dar em cima dela. Eles vão querer ficar juntos, mas enfim. E ele fica nesse embate, digamos assim, quase que moral, entre preservar a sua esposa porque ele ainda está vivo, ou então já sair do caminho dela porque ele está morrendo, né? Então ele fica: será que eu deixo? Será que eu não falo para ela ficar em casa, né? Ele pensa em pedir que ela não vá, que ela fique em casa com ele. O vestido preto fica perfeito com o colar de pérolas. Tomás, tomado de egoísmo, esconde o colar de pérolas. Esse colar de pérolas aí é o que dava o toque final assim no look da Lavínia, né? Então, em determinado momento, ele vai lá e pega esse colar de pérolas e esconde dela, né? Ela está quase terminando de se arrumar, está quase indo para a festa, ela se lembra desse colar de pérolas e resolve colocar. Quando ela vai ver na caixinha, ela não encontra, fica confusa. Meu Deus, mas onde é que eu deixei? E ele começa a desconversar, né? Você deve ter deixado no carro, você deve ter deixado em algum outro lugar. E ela fica falando: não, mas estava aqui. Enfim, ele monta em sua mente como se daria um encontro e o colar fazia parte dessa construção. Então, esse colar é o que chamaria atenção, seria, né, o gatilho que levaria o Roberto a dar em cima de Lavínia. Então ele começa a fantasiar como seria o piano tocando lá na festa, os dois no beiral da varanda, né, conversando, os ombros se encostando, né? E, enfim, ele começa a fantasiar como seria o encontro dos dois. No fim, Tomás entrega o colar para Lavínia. E aí, no final das contas, apesar de toda a fantasia dele, apesar de toda aquela angústia, né? Em determinado momento no final do conto, ela já está saindo de casa e ele vai até a janela, grita por ela e fala: achei. E ele mostra o colar da mão dele e aí da janela mesmo ele pega, entrega a ela esse colar e ali e basicamente assim acaba o conto, né? Mas se você olhar uma segunda camada de interpretação textual, você percebe que na verdade, no fundo, a gente chegou ao fim da angústia que ele tinha entre deixar a sua esposa viver a vida dela, porque ele morrerá, e ou não, né, prendê-la a si mesmo, apesar de que a morte é certa. Quando ele entrega, então, esse colar a ela, esse colar, enfim, que fazia parte aí do vestido, que ela fica muito linda e chama muita atenção, quando ele resolve entregar esse colar a ela, que estava no bolso escondido, é como se ele entregasse, por fim, o seu próprio amor, como se ele dissesse sim ao destino certo, pelo menos na cabeça dele, de que a mulher dele deveria continuar a viver, certo? Apesar da morte dele.
É como se ele se desprendesse finalmente de toda essa angústia, do próprio amor que ele tinha a ela, deixando-a livre. Né? É basicamente esse o cenário do conto. Talvez aqui tenhamos o conflito entre egoísmo e amor. Né? Isso que a gente pode entender. A entrega do colar no final é como se ele se decidisse pela felicidade da esposa, mesmo que não seja com ele. Certo? Beleza. Herbarium. Aqui nós temos um nome em latim, né? Enfim, para uma coleção de folhas que um rapaz tem, né? Aqui é uma história de adolescente, certo? Nós temos um primo, então, que vai passar alguns tempos, alguns dias na casa, né, de uma adolescente que a gente encontra nesse conto, né? O título do conto é exatamente esse. E aí, o que acontece? Esse primo vem, ele parece que mora na cidade, e quando ele vem para lá, a garota acaba se apaixonando por esse primo, né? Olha lá o que acontece. O primo adora botânica, então, no final das contas, e tem um herbário, uma coleção de folhas numa pasta. Ele diz que está fraco e não pode coletar folhas, mas pergunta se a garota gostaria de ser sua assistente. A gente não sabe exatamente qual é a doença que acomete o primo, né? Em questão, um rapaz que vem se tratar no campo, porque o campo é um local mais calmo, mais ameno para tentar se recuperar de uma doença. A gente só sabe que ele está muito doente, e aí essa prima dele, que ele considera talvez ser uma garotinha, ela se candidata para ser a sua ajudante e buscar essas folhas para ele ir completando a coleção dele, a coleção de herbário, essa coleção de folhas que ele tinha. Ela aceita, né, de forma apaixonada, porque ela começa a encantar por ele. Na verdade, ela se apaixona por ele, então, no final das contas. Ele diz que está fraco e não pode coletar folhas, mas pergunta se a garota gostaria de ser sua assistente. Ela diz que sim. Passe então a se arriscar na floresta atrás de folhas raras. Não se importa em colocar a mão perto de buracos, tatu ou cobra. Conversa vai, conversa vem. Ele diz que detesta mentiras. E por que essa parte é importante? Porque ela ia pegar folhas e ela não se achava tão interessante, porque ela era apenas uma garotinha, né? Era apenas uma menina, não era ainda uma moça, digamos assim. Né? E aí, para que ela conseguisse entreter ainda mais a atenção do seu primo, por quem ela se apaixonara, o que ela fazia? Ela inventava várias histórias. Ela dizia que aquela folha que ela pegou estava não sei aonde, ela teve que subir uma montanha, descer um penhasco. Ela começa a inventar histórias para deixar aquela conversa mais larga e mais interessante para que ele pudesse, né, gastar mais tempo prestando atenção nela. Porque quando ela chegava lá e entregava a folha, ele dizia obrigado e pronto, acabou. E ele se detinha na folha e esquecia dela. Então ela começou a inventar essas mentiras e ele percebeu, né? E ele diz que detestava mentira. Inclusive, ele vai e tenta dar uma lição, né, nela. Ele pega e diz assim num discurso sobre verdade e mentira que o professor achou interessante. Estavam sentados na varanda. Ele selecionava as folhas, ainda pesadas de orvalho, quando me perguntou se já tinha ouvido falar em folha persistente. Aí ele vai lá e traz o nome técnico para ela. Você sabe o que é folha persistente? Ela diz que não. Alisava o tenro veludo de uma malva maçã. A fisionomia ficou branda quando amassou a folha nos dedos e sentiu seu perfume. As folhas persistentes duravam até mesmo 3 anos, mas as cadentes amareleciam e se despregavam ao sopro do primeiro vento. Então ele começa a fazer uma comparação, primeiramente, entre essas folhas persistentes, que duravam aí até 3 anos, e essas outras folhas, as cadentes, que duravam muito pouco, né? Qualquer sopro de vento, elas amareleciam, né? Ficavam amarelas. Aí ele pega e continua a grande metáfora dele tentando explicar para ela, né? Assim a mentira. Folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve. Né? Quando o mentiroso olhava para trás, via no final de tudo uma árvore nua, seca. Mas o verdadeiro, esse teria uma árvore farfalhante, cheia de passarinhos, e abriu as mãos para evitar o bater de folhas e asas. Fechei as minhas. Fechei a boca em brasa agora, que os tocos das unhas já crescidas eram tentação e punição maior. Podia dizer que justamente por me achar assim apagada, é que precisava me cobrir de mentira como se veste um manto fulgurante. Dizer-lhe que diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na verbena. Será que não percebia essa coisa tão simples? Então, para ela, a coisa era muito simples. Ela tinha que se mentir, né, para ele, por mais que ele venha toda essa metáfora de folhas persistentes que duravam mais do que folhas cadentes, que logo amareleciam
ao sopro do vento, né, ao sopro de qualquer vento, ela pega essa metáfora e fala assim, cara, você não está entendendo? Eu preciso da mentira para me revestir dela, para que eu possa chamar a sua atenção. Isso é uma coisa muito simples de entender. Na cabeça dela, era uma coisa muito simples. Ela tinha que mentir para chamar a atenção dele. Mas agora eu penso que seria interessante cobrir-se de mentiras para que assim ela parecesse mais interessante aos olhos do primo. É isso que ela diz. A mãe da menina se espanta. A menina parou de roer unhas. Ela abre todas as barras dos vestidos para alongá-los. Aqui tem uma tentativa dela melhorar a sua aparência, né? Ela para de roer as unhas, ela passa pimenta nas unhas, uma espécie de pimenta nas unhas. Cada vez que ela vai tentar roer, aquilo vai arder na boca dela. Por quê? Porque ele falou das unhas dela, falou que deveria deixar as unhas, né, compridas, maiores, que fica mais bonito. Então ela se ateve a isso. E ela também procurava abrir todas as barras dos vestidos. Para quê? Para alongar os vestidos delas. Os vestidos dela. Para quê? Para que ele não percebesse as pernas dela, que eram finas ainda, porque eram de uma garota, e também cheia de machucados por conta de mordida de mosquitos. Né? Falando de mosquitos, cuide com a dengue, o professor pegou dengue, né? Então cuide com a dengue, porque é muito perigoso. E existe uma infestação aqui em Joinville. Ano passado a gente teve 4 casos de dengue, neste ano a gente já tem 2.000 e poucos casos. É muito complicado, principalmente quem está grávida, né? Aqui então foi uma grande preocupação aqui em casa com a Letícia. Mas enfim, a tia Clotilde lê cartas. Daí tinha uma tia dela que lia cartas, era mais ou menos uma vidente. Né? Para ela, a menina não mente. Pois tia Clotilde diz que uma moça bonita virá buscar o primo, uma moça de cabelos acobreados. Isso realmente acontece, parece ser a namorada dele. Então, a tia vai lá e fala isso, que iria acontecer futuramente. Isso acaba acontecendo, essa moça bonita de cabelos acobreados chega lá na fazenda para buscá-lo, né? E parece que ela é a namorada dele. No mesmo dia, ela tinha achado uma folha diferente na floresta. Então, nesse mesmo dia que essa menina chegou para levá-lo de volta para a cidade, que aparentemente era a namorada dele, a menina que tinha se apaixonado pelo primo dela, então ela encontra uma folha diferente na floresta. Triste e abatida com a partida do primo, ela esconde a folha. Então ela vê lá toda a situação, essa moça realmente chega, ela vê que a moça está lá na casa dela, entra e dá para o primo todas as folhas comuns e esconde aquela folha que era, né, a preciosa, aquela diferentona que ela tinha encontrado naquele dia. Mas o primo percebe que ela está escondendo algo. Ela entrega a folha representa o amor escondido que tinha pelo primo, metaforicamente falando, e basicamente acaba assim. Certo? O conto acaba assim, ela entregando a folha para o primo, e é como se ela então entregasse o próprio amor dela escondido, né? E depois ela saiu cabreira, se eu não me engano. Enfim, é simplesmente um conto para demonstrar um amor de infância, um amor de adolescência. Né? Na verdade, ela tinha um amor impossível. O primo era mais velho, aparentemente impossível, pelo menos, né? Pelo menos na cabeça dele nada acontecia. Eu acho que ele nem percebia que ela gostava dele. Enfim, mas para ela tudo estava acontecendo. Naquele dia ela ficou muito cabreira com ele e entrega a folha como que entregava o seu amor escondido, né? Desistindo desse amor. Certo? E acaba assim. É um conto bem fofinho, digamos. Pomba e namorada ou uma história de amor. Pois bem, vamos a esse. Alzira conheceu Antenora quando foi coroada a princesa do bar do clube São Paulo Chique. Dançou com ele e se apaixonou. Certo? Cara, aqui essa Alzira, que conhece esse Antenor, que dança com ele nesse baile aí do Clube São Paulo, etc., é uma história muito complicada, assim, no sentido de que, meu Deus do céu, essa mulher precisa se valorizar na vida. Ela não tem que ficar correndo atrás de um cara que não a merece. É basicamente isso que você entende depois que você lê. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a descrição. Ele saiu do baile atracado com uma morena, mas ela descobriu onde ele trabalhava e foi lá no outro dia. Convidou para um cinema. O rapaz disse: porra, né? O senhor não vai falar um palavrão. Ninguém sabe meu telefone. Como você conseguiu? Além disso, estou cheio de serviço. Ela era cabeleireira do salão, ligava de vez em quando só para ouvir a voz dele. Então ela ficou toda apaixonada, apesar de que, né, ele não estava nem aí. Ele a recebeu muito mal por telefone. Enfim. Aí tinha um tal de Rony, amigo dessa Alzira. Ele pega o telefone e fala com ele por ela, né? Ele foi bem grosso também nessa hora, falou para ela não ligar mais. Ela mandou 14 cartas sempre assinadas com o codinome Pomba Namorado. Ele queria que ela sumisse da vida dele, mas ela não sumiu, continuou perseguindo. Quando ela teve a notícia de que ele iria casar com outra, desmaiou. Então,
Esse Antenor aí, ele era um cara que estava na zoeira, parece, digamos assim, lá no baile. Saiu até com uma outra, dançou com uma, saiu do baile com uma morena, etc. Essa mulher, ela continua achando que ele é maravilhoso, ele é incrível, apesar dele ser grosseiro, etc. Ela continua, né, mesmo assim amando. De repente ela descobre que ele iria, né, se casar. Enfim, foi para casa triste, quase morreu tomando soda cáustica. Então ela quase até se matou por conta desse problema amoroso. Mandou cartinha dizendo que tinha se arrependido da tentativa de suicídio e que tinha tirado ele da cabeça. Ele responde, melhor que tivesse morrido, né? Então, ele é muito grosseiro, com ela, mas enfim. No fim, ela casou com o Gilvan, cara, ela acaba casando, né? Que tinha sido muito legal com ela na época em que ela esteve internada. Então, pensa na situação toda que ocorreu, porque ela tentou tomar soda cáustica, etc. Quando Antenor foi pai de gêmeas, ela mandou cartinha parabenizando. Ele foi morar em outra cidade. Um dia, a cartomante disse que um homem viria do interior num ônibus amarelo e vermelho. O nome dele começava com A. Ela acreditava em horóscopo e o horóscopo estava favorável. Deixou a netinha com a comadre, colocou o vestido bonito que tinha usado nas bodas de prata e foi para a rodoviária. Por fim, não dá para saber se Antenor realmente apareceu naquele ônibus, né? Acaba assim, sem a gente saber se ele estava lá mesmo ou não, né? Mas o que tudo indica é simplesmente uma mulher que precisava se valorizar na vida, que gostava de um cara que não estava nem aí para ela e que, justamente por estar fragilizada, querendo acreditar em algo, né? Recebeu esse direcionamento da cartomante, que disse que tinha um homem que viria no ônibus amarelo e vermelho, e esse homem tinha um nome que começava com a letra A. Ela se esperançou, mas provavelmente foi mais um dia de ilusão. E basicamente acaba assim, certo? Beleza. Um conto muito interessante que o professor indica que você tem que ler mesmo, tá? Dentre os melhores contos, com certeza é o Seminário dos Ratos. Até para ter referência, né, de alusões de livros para você fazer uma redação, qualquer coisa assim, porque é muito interessante, ele é bem político, né? Então vamos dar uma olhadinha. Numa casa de campo está acontecendo o 7º Seminário dos Roedores, certo? O país está infestado de ratos e o seminário procura achar uma solução para o problema. Pela conversa entre o chefe de relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado, podemos perceber que a população está indignada. Então, é um bando de políticos que estão reunidos aí numa casa de campo, certo? No 7º seminário dos roedores. Por que o 7º? Porque teve 6 outros seminários em que esses políticos novamente se reuniram, já tinham se reunido, na verdade, para tentar resolver esse problema da infestação de roedores na cidade e nunca nada se resolvia. Como sempre acontece, basicamente, na política que a gente vê, né? Promessas e mais promessas e acabam as coisas não acontecendo. Então eles já estavam no 7º seminário, ainda não tinham conseguido resolver esse problema e toda a população estava indignada com eles. Desde o primeiro seminário dos roedores, a população de ratos só aumentou. Então nós tínhamos lá representantes dos Estados Unidos, né? Enfim, aí nós tínhamos jornais criticando esse seminário. O secretário diz que no Egito Antigo eles resolveram o problema dos ratos com a criação de gatos. Olha só que fácil. Tem esse primeiro momento lá de indicativa de solução que aconteceu, né? Se cada família tivesse uns 2 gatos famintos, o problema seria resolvido. O chefe de relações públicas diz que isso não é possível, pois a população faminta há tempos já comeu todos os gatos. Então olha o problema na cidade. Nós temos problemas de fome, as pessoas estavam comendo os gatos, né? Então tinham problemas até mais sérios que a infestação de roedores e não tinha como utilizar essa solução simples porque não tinha gatos também. O secretário do Bem-Estar Público e Privado escuta um ruído insistente, um barulho subterrâneo. Então, aí que eles começam a ouvir um barulho subterrâneo, né? E eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Logo entra o cozinheiro em pânico. Uma multidão de ratos havia invadido a cozinha e devorado tudo, não sobrou nenhuma cebola. Então os ratos foram e invadiram aquela casa de campo que eles estavam lá, né, tentando resolver os problemas da cidade. Na verdade, só lá, enfim, gastando mais dinheiro público, porque alugaram uma casa fora da cidade, justamente para não ter incômodos da população do jornal, né? Enfim, aqui são retratados políticos bem sacanas. Assim.
Continuando, os funcionários todos fugiram apavorados e o cozinheiro diz que também vai fugir. Então eles começam a invadir cada vez mais aquela casa, todo mundo começa a fugir. O secretário pede que ele prepare um jantar com o que sobrou nas latas, pois é importante manter as aparências diante dos americanos. O cozinheiro diz que vai embora. Então, mesmo com o problema da infestação dos ratos ali na própria casa, onde eles estão dando aquele seminário, eles queriam manter as aparências. Essa é uma parte muito legal. O secretário vai até a cozinha, outra invasão de ratos. Os ratos haviam comido todos os cabos dos carros, a fiação elétrica, as cortinas, tudo. O secretário só sobreviveu porque se escondeu na geladeira. Depois, longe da casa, viu que os ratos estavam reunidos no salão de reuniões e as luzes estavam todas acesas. Então, os ratos tomaram a casa, enfim, né? Eles tomaram a casa dos políticos e estavam lá fazendo festa e etc. Aí esses ratos podem ser aquilo que você quiser, certo? Pode ser problemas simplesmente sociais que afetam a população, certo? Porque a população estava indignada. E pode ser qualquer problema aqui. Você pode fazer uma metáfora muito interessante dessa infestação de ratos, que é um problema talvez simples de ser resolvido, porque poderiam ter gatos, como foi falado ali do exemplo do Egito, mas nem isso eles conseguem ter para solucionar esse problema. Enfim, depois o próprio problema foi para cima dos políticos, acaba assim basicamente o conto. Então é uma grande crítica social a esses políticos, né, que estão lá no poder simplesmente pelo poder, não para conduzir a população e melhorar a nossa vida, porque o político é aquele que cuida do bem comum, enfim. Mas é um conto muito interessante para fazer esses apontamentos, talvez em uma redação. Trata-se de uma crítica social aos políticos. Beleza? Confissão de Leontina. Confissão de Leontina é um dos contos, é um dos maiores contos que tem dentro aqui, né, da Lígia. E, enfim, traz uma vida de sofrimento gigantesco dessa mulher. Leontina está na prisão, acusada de matar um velho rico. Leontina conta a sua história. Não conheceu o pai e morava em uma cidadezinha do interior com a mãe, a irmã Luzia e o primo Pedro. Então, morava numa cidadezinha do interior, não conhecia o pai. Lá tinha a irmã dela, a mãe dela, certo? E o seu primo Pedro. Olha lá. A mãe de Pedro havia morrido e a mãe de Leontina tinha prometido cuidar dele melhor do que cuidava de Luzia. E de fato é isso que aconteceu. O Pedro era um menino super privilegiado, ele estudava, ele era o único da casa que estudava. E enquanto Leontina tinha que fazer todas as coisas, fazer de casa, cuidar da sua irmã, etc., Pedro sempre ficava à vontade para continuar estudando e etc. Muito bem. A mãe da Leontina, então, prometeu cuidar melhor do Pedro do que das suas próprias filhas, né? Enfim, e prometeu isso no leito de morte da irmã, beleza? Um dia, o Pedro estava brincando de cavalinho com a Luzia, e esse Pedro era sem noção desde criança, né? Então, estava brincando de cavalinho com a Luzia, que era uma menina muito novinha, mas não sabia que ela era pequena demais para se segurar. Então, ela acaba tendo um acidente, né? Ela caiu, bateu a cabeça no pé da mesa e desde aquele dia ficou com sequelas, né? Teve problemas, enfim, motores, ou talvez na fala, alguma coisa assim, né? Justamente por conta desse cara sem noção do Pedro que estava lá fazendo ela de cavalinho, né? Nunca aprendeu a falar e passava o tempo todo remexendo a terra à procura de minhocas. Era isso que a irmã dele, a irmã de Leontina, ficou fazendo depois que ela bateu a cabeça. Não falava e ficava à procura de minhocas. A família era muito pobre e a casinha deles estava caindo aos pedaços. A mãe era muito batalhadora, era lavadeira, ganhava vida lavando a roupa de gente rica. Leontina, ainda criança, cozinhava e cuidava da irmã. A irmã fazia tudo nas calças, Leontina tinha que limpar. Pedro não ajudava nada, dizia que ia ser doutor, vinha da escola e ia direto para o mato estudar mais um pouco com os seus livros. Então, pelo menos estudar, o cara estudava, mas ele era um babaca, né? Falando português aqui bem claro para você. Mas a cachorrinha, Tita, morreu, a mãe morreu, e a pobre da Luzia, procurando minhocas na beira do rio, caiu no rio e morreu afogada. Então, acontece um monte de tragédia. Então, morre a cachorrinha Tita que eles tinham, a mãe morre também, a Luzia, que era irmã de Leontina, estava procurando minhocas à beira do rio e acaba se afogando e morre também. E aí,
no mesmo dia em que Luzia morreu, Pedro se formou, e parece que aqui ele se forma no ensino médio, tá? Consegue um emprego na cidade, vende a casa, vende a casa que não era dele, era de Leontina, Pedro vai lá, vende, vem para a cidade porque ele arranjou um emprego, né? E todas as coisas da família, e manda Leontina viver na casa de Dona Gertrudes para ser empregada doméstica lá. E manda ela para essa casa dessa Gertrudes aí, e ela vai ter que viver lá, né? Então, um Pedro bem folgado mesmo. Trabalhava só pela comida e roupas, não recebia salário, Leontina. Pedro disse que viria buscar ela quando fosse médica, era essa promessa que Pedro tinha feito a ela. O período em que morou com Dona Gertrudes foi um inferno. Gertrudes acabou indo para a cidade e tornou-se dançarina de salão de quinta categoria. Essa foi Gertrudes. Né? Leontina fugiu da casa de Dona Gertrude tempos depois. Pegou um trem e foi para São Paulo. Ela era bonita, loira de cabelos cacheados. Chegou na cidade e acabou se envolvendo com um marinheiro chamado Rogério. Ele nunca prometeu nada, né? E aí ela foi feliz com esse cara durante um tempo. Esse marinheiro. E ele era um cara assim honesto com ela. Ele nunca tinha prometido nada a ela de fato, né? Ele nunca tinha prometido a ela que ele ficaria com ela, que teria uma vida com ela, etc. Mas eles estavam ali vivendo super bem a vida deles, certo? Ela vivia super feliz com ele. E é o único período de felicidade que ela vai ter, né? Diz que não era homem de se amarrar, mas aquela foi uma época feliz. Moraram juntos em uma pensãozinha. Ele a ensinou a tomar banho, usar sabonete, fazer as unhas. Iam dançar e ir ao cinema. Olha só, o cara teve que ensinar isso para ela, coisas básicas, usar sabonete, fazer as unhas. Né? Mas ela teve esse momento de estabilidade, quando ela se saía para se divertir, né? Ia ao cinema e assim por diante. Um dia, ela perguntou por que é que eles não casavam de uma vez e formavam uma família. Quando ela fez essa pergunta, tudo acabou. Né? Naquela madrugada ele foi embora. Deixou um bilhete, a pensão paga por mais um mês, então ele foi gentil com ela, uma pulseira de lembrança e algum dinheiro. Mas disse que não podia se amarrar, foi embora de navio. Tempos depois, Leontina conheceu Rubi e virou dançarina. Então ela foi para esse mundo aí se tornar dançarina. No salão, tinha esperança de encontrar um cara legal que a pedisse em casamento. Seu Armando, dono do salão, e Rubi diziam para ela tirar o cavalinho da chuva porque só apareciam desclassificados. Então era um salão, não era um salão, digamos assim, muito abastado. Tinha apenas desclassificados, como diz a Rubi aqui, uma das donas, né? Ou pelo menos uma das pessoas que trabalhavam lá, e o dono, o Armando. Rubi ia além e dizia que tinham sorte de não serem assassinadas por um drogado. Isso sim, olha só o naipe da situação. Um dia, Leontina foi visitar uma amiga no hospital, encontrou Pedro, já médico. Então, né, numa das andanças, ela acaba encontrando Pedro, que já era médico, mas Pedro estava acompanhado de outra médica e fingiu que nem viu a Leontina, certo? Fingiu que ela nem conhecia. Saiu correndo como se tivesse visto o diabo. Mais tarde, Pedro falou com a amiga de Leontina, disse que se um dia Pedro precisasse de médico, podia procurar ele no consultório, né? Se ela precisasse de médico. Mas nunca ali no hospital, na frente de todo mundo. Ele tinha vergonha dela. Rubi, a amiga, gritou com ele e disse que ele era um escroto, ingrato e sujo. Então, finalmente, alguém diz alguma verdade aqui pro cara. Depois picou em pedacinhos o cartão do médico e jogou os pedaços na cara dele. Mas Leontina tinha gostado de ver Pedro no consultório, apesar de tudo, ele era sua única família. Ela era tão desgraçada de tudo, digamos assim, né? Tão precisada de tudo que, apesar de que ele ser um babaca, que enfim, um pouco daquilo que a Ruby estava falando para ele, era a única parte daquilo que ela considerava família na vida dela. Né? Agora a Leontina estava presa. O que aconteceu? O Sr. Armando foi visitar ela na cadeia e perguntou se Pedro não poderia ajudar a tirar a prima daquela enrascada. Precisava de um bom advogado. Leontina disse que 2 vezes Pedro já fingiu que nem a conhecia. Então, Leontina agora está preso, o Armando ele vai lá, tenta dar uma ideia, ver se Pedro pode ajudar, mas Pedro esnobava. Né? E o que tinha acontecido? Leontina, em determinado momento, ela estava andando pela rua e ela olhou na vitrine um vestido muito bonito, certo? Aí chega por trás dela um cara estranho, ela não conhecia, que percebe que ela tá ali, toda bobinha, olhando pro vestido. Ele vai lá, olha, eu compro pra você e tal. Põe ela no carro e depois tenta, né, ter relações sexuais com ela, só que ela se nega. Olha lá como é que fica, como ela, né?
E aí eu já conto para vocês como é que ela matou o velho, né? Um dia ela estava então olhando essa vitrine que o senhor estava falando e viu um vestido muito lindo. O velho chegou por trás e perguntou se ela queria aquele vestido. Comprou o vestido para ela. Ela lembrou na última hora que tinha esquecido o vestido dela no trocador. Ele disse: você não vai fugir assim. E ele a levou de carro. Então ela queria lá pegar o vestido antigo dela lá na loja. Ele não deixou. Falou: você não vai fugir, vem cá. Colocou ela no carro. Um carro muito chique. E foi para bem longe dali e tentou violentá-la sexualmente, como a professora estava falando. Ela tentou fugir, mas ele disse que o vestido ficava. Então ela levou ela para bem longe, queria abusar sexualmente dela, ela não quis. E aí falou: então você vai ficar sem vestido. E ia deixar ela nua no meio da rua. Ela foi lá, resistiu a tudo isso, né? E acontece o quê? Ele começou a agredir a garota violentamente. Ela achou um pedaço de metal no carro e bateu nele com força. E aí bateu na cabeça dele. Ele pegou e aparentemente desmaiou. Só que no final das contas, na verdade, ela o tinha matado e nem tinha percebido, certo? Ela pega, sai do carro e vai a pé de volta para a cidade. E aí ela tem a infeliz ideia de voltar ali na loja e pegar o vestido dela, certo? E isso é o problema. Foi quando todo mundo a identificou como a assassina desse senhor. Então ela teve a ideia de voltar então à loja e pedir de volta seu vestido branco que tinha ficado no provador. A vendedora reconheceu, o velho era dona de jornais. A notícia do crime estava por todo lado. Diziam que ela tinha matado o velho por dinheiro, assim ela foi presa. O advogado disse que ela iria pegar no mínimo uns 15 anos. Né? Então, a confissão de Leontina é muito, muito, muito horrível. Assim, é muito triste, porque acaba, né, nesses problemas aí, certo? Nesses problemas todos de injustiça e assim por diante, certo? Nós temos mais alguns contos aqui, por exemplo, a Missa do Galo, que é a Lígia Fagundes Telles, ela faz uma reconstrução do conto de Machado de Assis, com esse mesmo nome, Missa do Galo. Ela faz uma reconstrução a partir de um olhar dela, certo? Daquilo que Machado narra no conto dele. Mas enfim, isso aqui vai ficar para a próxima aula, para a gente poder terminar todos os contos. Faltam alguns ainda, mas os próximos são mais rápidos, talvez, para a gente poder falar sobre eles. Tudo bem, senhoras e senhores? Eu sei que quando é livro assim é um pouco mais longe, porque são contos, né? E olha que o professor não colocou todos aqui. Beleza? Né? A gente vai terminar ainda talvez uma próxima aula, mas enfim, depois o professor manda o slide também para vocês terem os resumos de cada um desses contos que a gente está falando aqui. Beleza? Valeu, então, galera. Beijos e abraço. Até mais. Continuemos estudando firmes e fortes. É isso aí.